Que legal você conectado aqui comigo. Você sabia que grande parte da população brasileira é formada por descendentes de africanos? Que o Brasil é o país no mundo todo que tem a maior quantidade de africanos fora da África? Que grande parte da nossa cultura é influenciada pela cultura africana, como, por exemplo, o samba, a capoeira, alguns pratos da nossa culinária? E você sabe por que isso acontece? Vamos aprender comigo no vídeo de hoje. Se você não me conhece, sou professora Lourdes Almeida, dou aulas de português para estrangeiros. Sou formada em História também. Por isso, gosto e tenho facilidade para falar sobre temas culturais e históricos do nosso país. Vamos começar logo, porque temos muito que conversar hoje. Para entendermos esse assunto, precisamos ter claro na nossa mente que o Brasil ele foi formado por principalmente 3 povos. Os povos indígenas, que eram aqueles povos originários que já estavam no Brasil quando os portugueses chegaram. Em segundo, vem então os europeus, que em maior número nós temos os portugueses, que foram aqueles que colonizaram o Brasil. Porém, não são os únicos, também temos muitos outros descendentes de europeus no Brasil, mas este já é um tema para outro vídeo. E o terceiro grupo são os africanos, que originalmente não foram para o Brasil por livre e espontânea vontade. Eles foram levados para o país como escravos. Vamos entender melhor isso. Penso que vocês já sabem que lá no século XVI, XVII, muitos africanos foram arrancados de suas pátrias, de suas terras, para servirem como escravos no continente americano. Isso aconteceu no Brasil, no Peru, na América Central, nos Estados Unidos e na maioria dos países do nosso continente. E no Brasil foi uma grande quantidade. Não se sabem números exatos, porque muitas vezes eles eram trazidos de forma ilegal. Outros eram trazidos, mas morriam na viagem, porque era uma viagem longa, em navio e sem as mínimas condições. Então, não é possível saber o número exato de africanos, de negros africanos que chegaram no Brasil, mas sabemos que foi um número muito grande. Por isso, hoje, metade da população brasileira, praticamente, é formada por descendentes de africanos. Algo que precisamos ressaltar aqui é que eles não vieram de um único país na África. Quando nós falamos África, não estamos falando de um país, estamos falando de todo um continente onde existem muitos países, muitos povos. Então, não podemos falar numa homogeneidade cultural, porque se são vários povos, se são várias regiões, eles trazem consigo várias características, inclusive culturais. E assim, isso foi trazido para o Brasil. Tendo como ponto de partida, então, que foram vários africanos trazidos de muitos pontos diferentes da África, os estudiosos chegaram à conclusão de que, mais ou menos, podemos localizar, situar essas pessoas em 2 grupos principais, para que na nossa cabeça possamos compreender mais ou menos de onde eles vieram. O primeiro grande grupo foram os bantus, que foram trazidos de Angola, Congo e Moçambique.
Lembrando que Angola e Moçambique também são países que falam português, porque também foram colonizados por Portugal nesta época. O segundo grande grupo foram os sudaneses, que vieram do Sudão e da costa da Guiné. Então, tendo isso como base, facilita a nossa compreensão. Mas também vieram em menor número pessoas de outras regiões do continente africano. Você também gosta de estudar a história e a cultura de um país? Lembrando que estes assuntos também são importantes para quem vai fazer o exame de proficiência do português, que é o CELPE-BRAS. Além disso, a história e a cultura influenciam em qualquer idioma. Por isso que nós temos, por exemplo, diferenças no inglês de um país e de outro país. Então, se você gosta, se você curte tudo isso, deixa seu like, deixa aqui nos comentários se você já sabia dessa grande quantidade de escravos que foi para o Brasil, se você sabe que no seu país também tiveram africanos que vieram como escravos, se você é um afrodescendente que está estudando português, deixa aqui nos comentários para mim a sua opinião e deixa seu like. Vamos dividir as influências dos africanos na cultura brasileira por partes. Vamos destacar onde mais há essa influência, começando pelos alimentos, onde eles influenciaram não somente nas receitas, no preparo de vários pratos, como também nos nomes. E aqui ao lado nós temos então algumas palavras na alimentação que são de origem africanas. Uma é o quindim, que é um doce, uma sobremesa, o acarajé, que é um prato típico de Salvador, na Bahia, o angu, que é feito de fubá. Fubá é o nome que se dá para farinha de milho. Farinha de milho no Brasil se chama fubá. E com o fubá se faz um prato muito comum lá no Brasil, que é o angu. A moqueca, que é feita de peixe, e a pipoca que vocês estão vendo aí. Então, essas palavras são de origem africana, todas elas. E sobre esse tema, se você quer conhecer alguns pratos típicos do Brasil, eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar aqui para você nos cards. Vai lá depois correndo ver, e inclusive tem lá falando sobre a moqueca e outros pratos de origens africana, indígena ou portuguesa. Vai lá ver! Outro ponto que não poderia ficar de fora do nosso vídeo é a música, onde o ritmo, a dança e a forma de cantar tem muita influência africana, além das palavras que vocês estão vendo aqui ao lado, que a maioria são instrumentos musicais. Então nós temos o agogô, o atabaque, o berimbau, que é o principal instrumento da capoeira, a cuíca e a zabumba. A maioria destes instrumentos, quando vocês veem a bateria de uma escola de samba, eles estão todos presentes ali, porque o samba também é de origem africana. Para finalizar, eu vou falar de outras influências que não estão em um grupo específico, mas que são muito grandes, que todo mundo lá no Brasil conhece, que é importante você conhecer também. São todas palavras de origem africana. Por exemplo, aqui nós temos o cachimbo, que se usa na boca para fumar. Antigamente se usava. Então tem alguns personagens folclóricos que a gente vai ver aí essa palavra, cachimbo. Bagunça, que é uma palavra muito utilizada por nós, que
significa que está desordenado, que não está arrumado. Tudo que está desordenado, nós falamos que está uma bagunça, que está uma bagunçado. Outra palavra que é de origem africana, caçula, que é o irmão menor. Sempre o irmão, aquele irmão que tem menos idade, que nasceu por último, nós falamos que é o caçula ou a caçula. Você tem um irmão caçula? Conta pra mim. Xingar. Xingar é falar uma palavra feia, uma palavra que ninguém gosta de escutar. Quando nós estamos aborrecidos, de mau humor, nós xingamos. Moleque. Moleque é uma outra maneira de falar menino. E xodó, tem várias músicas com essa palavra, tem uma muito conhecida, eu só quero um xodó. Xodó é uma maneira de falar de uma pessoa que nós temos muito carinho, uma pessoa a qual nós gostamos muito. Querer um xodó, um bem-querer, uma pessoa amada. E por que nós estamos falando deste tema? Porque no mês de novembro, no Brasil, nós comemoramos a cultura negra, nós homenageamos esses que fazem parte da nossa história, que fazem parte da nossa formação. Então, espero que você tenha aprendido e tenha gostado. Deixa mais sugestões sobre cultura que você quer aprender nos comentários para mim. Muito obrigada por haver acompanhado, por haver escutado até o final. E eu estou muito contente também que eu estou completando 500 seguidores. Então, estou muito feliz, estou vendo, eu comecei esse projeto para ajudar meus alunos e estou vendo que mais pessoas também estão gostando dele. Então, estou feliz com isso. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!